O entrevistado de hoje do Região Notícias é o prefeito eleito de Limeira, Paulo Radiche. Ele que é delegado, foi vereador, se afastou do cargo e vai ocupar, a partir do ano que vem, a cadeira no Executivo. Paulo, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. E a cidade de Limeira viveu aí de um ano para cá um cenário polêmico na política local. Você acredita que, estando à frente de uma comissão para investigar a administração no passado, influenciou para essa vitória? Não só o fato, a postura que nós tivemos durante a comissão processante, as CPIs que foram instauradas na Câmara, mas a conduta que nós tivemos no Legislativo. Nós fomos vereadores que normalmente se classificam como de oposição, mas que na verdade fomos vereadores de posição em defesa da cidade de Limeira. 90% dos projetos encaminhados pelo Executivo, mais de 90%, nós votamos favorável. Mas aquilo que tinha dificuldade, aquilo que carecia de uma melhor discussão com a sociedade, isso nós realmente discutíamos, brigávamos para que houvesse uma amplitude da discussão. Não aceitávamos que o Legislativo fosse atrelado ao Executivo. E com certeza essa postura independente, essa postura de defesa da população, ela foi reconhecida nessa vitória. E como o senhor pretende trabalhar para honrar essa confiança, já que teve uma votação expressiva, com mais de 71% dos votos válidos? Nós pretendemos fazer uma mudança na cultura política da nossa cidade. Nós temos que unificar primeiro todas as forças vivas, políticas, as entidades da sociedade civil organizada, as lideranças comunitárias. Nós temos que trazer todo mundo para construir um projeto único chamado Limeira. Mas não é Limeira para daqui a 4 anos, quando se encerra o nosso governo. É Limeira para daqui a 30, 40 anos. Foi isso que nós pregamos durante a campanha e é isso que nós queremos começar a construir já a partir de janeiro de 2013. Em uma entrevista o senhor citou que representa um projeto político para a cidade de Limeira. O que é esse projeto político? É um projeto de construção de uma cidade nova, uma cidade que pensa o futuro, uma cidade que vai crescer e se desenvolver, independente de quem são os políticos que estão no comando dela no momento. Nós queremos construir um grande planejamento estratégico que pense o crescimento da cidade em termos de infraestrutura urbana, que pense a saúde, que pense a educação, que pense o desenvolvimento econômico da cidade, mas independente do nosso governo, que vai durar apenas 4 anos. Eu entro como um prefeito que vai ocupar a chefia do Executivo, mas com tempo, com data marcada para sair, que é 31 de dezembro de 2016. E a cidade ela precisa ser pensada no longo prazo. É esse projeto de planejamento estratégico que nós queremos construir junto com toda a sociedade. Depois de mim, pode vir outro grupamento político de oposição, pode vir outro dando sequência ao nosso trabalho, mas é importante que, mais do que as pessoas que vão ocupar os cargos no futuro, é o projeto que vai estar estabelecido. O senhor citou que vai ser construído junto com a população. Então, como vai ser essa participação dos moradores de Limeira? Primeiro, nós vamos fortalecer os conselhos de defesa e conselhos de direitos. Nós temos hoje em torno de 20 conselhos, todos eles funcionando de uma forma extremamente precária. Nós queremos fortalecer esses conselhos e ampliar. O que nós temos como conselho do município hoje que não funciona, queremos recriar como conselho de desenvolvimento econômico e social, que vai ser a grande mola motriz para nos ajudar a pensar essa cidade no futuro, construir esse planejamento estratégico. E a Câmara Municipal, ela teve uma renovação bastante significativa, foi um alerta da população dizendo: eu quero mudança, mas mudança para melhor. E os vereadores eleitos, eu acredito que um corpo bastante qualitativo, vai poder, junto com o Executivo, caminharmos na construção desse grande projeto. E o senhor que foi vereador pode facilitar essa relação entre o Legislativo, agora na cadeira do Executivo? Com certeza. Eu confesso que antes de ter sido vereador, eu nunca pensei que um dia seria candidato a vereador, muito menos a prefeito. Mas hoje, tendo passado pelo Legislativo e sendo prefeito eleito, eu vejo a importância que é a experiência que eu tive lá dentro. Porque cada um dos vereadores que estão lá não estão em nome próprio. Eles representam segmentos importantes da população e devem ser ouvidos e devem trazer as demandas dessa população, que muitas vezes, por não ter os canais adequados junto ao Executivo, acabam utilizando o vereador para ser a sua voz. E a Câmara Municipal, a Casa de Leis, é a casa do povo. É ali que a população deve estar presente sempre, acompanhando, e nós queremos que muito das discussões de construção dessa nova cidade que a gente propõe aconteça dentro da Câmara Municipal. E como que está esse processo de transição, a equipe de governo, como que está esse trabalho nesse período?
Nós já conversamos com o prefeito eleito, o prefeito atual, Orlando José Zovico, estamos pensando já os nomes para a equipe de transição, vamos ter ainda mais algumas conversas e pretendemos iniciar esse processo de transição já no final desse mês. Agora, muitas mudanças devem acontecer aí nessa equipe de administração? Com certeza, vai haver uma grande renovação, isso acontece a cada troca de governo, mas o mais importante do que os nomes que serão trocados é a nova filosofia de trabalho que vai ser criada. Vai ser muito mais importante o plano de trabalho estabelecido dentro de cada área do que a pessoa que vai comandar aquela área. Nós queremos que a prefeitura tenha uma estabilidade no seu encaminhamento, que numa eventual troca de secretários não haja um prejuízo dos trabalhos. Então, nós pensamos a cidade respeitando aquele princípio básico da administração que está previsto em nossa Constituição, que é o da impessoalidade e o da busca da eficiência. Bom, o senhor já citou que precisa aí de um grande planejamento para a cidade crescer, não apenas nos próximos 4 anos, né? Mas qual vai ser a prioridade assim que tomar posse? Quais as primeiras ações? As primeiras ações vai ser no sentido de estabelecer as metas e os indicadores que nós vamos utilizar para nortear o governo. Vamos apenas para citar de uma forma hipotética para que a população entenda. Nós temos hoje, por exemplo, um prazo médio de 8 a 9 meses para aprovação de uma planta. Uma planta de quem está querendo executar uma construção. Isso é um tempo muito longo. Nós temos que reduzir esse ponto. Então o indicador vai ser o tempo que se utiliza para aprovação de uma planta. E a meta qual é? A cada ano reduzir esse tempo dentro de um tempo satisfatório. E para isso nós vamos ter que reformular procedimentos, mudar pessoas de funções e principalmente, se houver necessidade, de contratação de mais pessoas. E o que precisa para que a cidade cresça para esses 30, 40 próximos anos? O que precisa é que haja um projeto chamado Limeira, que nós consigamos enxergar a cidade além dos projetos pessoais e dos projetos de grupos. A cidade ela é muito maior do que o Paulo Radiche, que foi eleito, ou do que a Aliança O Novo Tempo para Limeira, que ajudou na eleição do Paulo Radiche. Eu tive 70 mil eleitores que sufragaram meu nome, mas eu sei que vou comandar uma cidade de 300 mil habitantes e uma cidade que já tem 186 anos de existência. E nós temos que ter muita tranquilidade para respeitar esse processo histórico e poder construir o futuro. O senhor citou 70 mil eleitores. A cidade poderia até ter um segundo turno. Como foi para o senhor já chegar aí na vitória nesse primeiro turno? Foi uma alegria muito grande, até porque o nosso partido, e eu em especial, fui um dos maiores entusiastas do segundo turno. Fizemos campanhas bastante intensas, principalmente junto à juventude e junto àquelas pessoas que já moram na cidade há muito tempo, mas ainda não haviam transferido seu voto. Mas estão aqui já há 10, 15, 20, 30 anos e ainda mantinham a sua filiação eleitoral na cidade de origem. E nós lutamos muito para ter o segundo turno, porque nós entendemos que o prefeito eleito, para ter legitimidade, ele precisaria ter mais de 50% dos votos válidos. E nós tivemos. Então isso foi uma alegria bastante grande, saber que houve o reconhecimento da população na nossa filosofia de trabalho, nas propostas para o futuro da cidade que nós apresentamos, principalmente sabendo que tinha uma segunda opção, de encaminhar a eleição para o segundo turno e provocar um aprofundamento dessa discussão. Houve um reconhecimento no primeiro momento, isso para nós foi um motivo de muita alegria. Agora, para o senhor, hoje, qual o setor mais carente na cidade que está precisando de mais atenção? Eu diria que é a forma de dialogar com a população. A saúde é a maior reclamação da população hoje, depois vem a segurança, e nós temos a área do desenvolvimento econômico, da infraestrutura urbana, transporte coletivo, mas tem muitas áreas que muitas vezes nós deixamos em último lugar e para nós tem uma importância muito grande, tanto quanto as outras, que é, por exemplo, a cultura, o esporte, o lazer, que para nós são ferramentas de convivência social e que faz com que a cidade melhore a sua qualidade de vida, melhore aquele sentimento de autoestima que o cidadão tem em relação à cidade que ele vive. E para nós, cultura, esporte e lazer é tão importante quanto saúde, é tão importante quanto educação, é tão importante quanto o transporte coletivo. Se bem que cultura tem até uma referência à cidade em relação a outras cidades, tem um certo destaque, né? Mas ainda falta alguma coisa.
Falta nós trabalharmos mais aqueles movimentos que partem da própria população. Quando nós falamos em cultura, nós falamos na identidade de um povo, de uma comunidade. E Limeira é uma cidade onde mais de 50% das pessoas que aqui moram não nasceram aqui. São gente que veio dos mais diversos lugares, do interior de São Paulo, de outras cidades do interior de São Paulo, que vieram da capital, do Paraná, que vieram de Minas Gerais. Então, vieram de diversos lugares. E nós temos que construir a nossa identidade, principalmente a partir das manifestações que partem da população, principalmente população de periferia. E o senhor citou saúde, segurança, educação. Tem algum projeto específico já para esses setores ou isso só vai acontecer após esse planejamento? O planejamento ele já vai começar a acontecer, mas a primeira coisa que nós vamos trabalhar e defender é justamente a gestão, né? A melhoria da gestão. Simplesmente o melhor gerenciamento dos recursos de cada área já vai ser possível nós sentirmos uma melhora dentro desses segmentos. E qual que é o orçamento de Limeira? O orçamento de Limeira para 2013, 772 milhões. Paulo, nós agradecemos a sua participação aqui no Região Notícias. Uma boa sorte aí, um bom trabalho nesses próximos 4 anos. Obrigado, eu que agradeço e gostaria de fazer um agradecimento a toda a população de Limeira, essa grande votação, expressiva votação que nós tivemos, e principalmente dizer que mais do que administrar para Limeira, nós temos que pensar regionalmente. Já estamos entrando em contato com prefeitos de outras cidades da região, porque alguns dos problemas que nós vivemos, as soluções devem ser comuns, e isso nós vamos procurar construir uma grande integração regional com toda as cidades do nosso entorno aqui. Obrigada. Nós conversamos hoje com Paulo Radiche, ele que foi eleito na cidade de Limeira. O Região Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.